paz, amados. Nesse momento nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele está nos concedendo de podermos estar reunidos, para glorificar, bendizer e engrandecer o nome do Senhor. Reunidos porque vocês estão aí nos seus lares, com o mesmo propósito que estamos aqui nesta noite, na presença do Senhor, para bendizer e engrandecer o nome dele. Amém? Deus é bom. Nesse momento estaremos orando ao nosso Deus. E nós sabemos que orar é falar com o nosso Pai. Amém, queridos? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai majestoso, nós te louvamos, te engrandecemos e te bendizemos, porque o Senhor é Deus, soberano, majestoso, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pai querido, neste momento, muito obrigado, Pai, por nos conceder, ó Deus, essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, ó Deus, buscando a Tua face, engrandecendo o Teu nome, juntamente com os Teus filhos que estão nos seus lares. Pai querido, continua, Senhor, ó Deus, a mover os nossos corações e que a cada dia tenhamos sede de estar na Tua presença, sede, Pai, de podermos estar reunidos, ó Deus, juntos, com o propósito de engrandecer, bendizer e enaltecer o Teu nome. Pai, recebe nesta noite toda a honra, toda a glória, todo louvor, fala aos nossos corações, ó Deus, nos consola, nos conforta com a Tua palavra e nos desperta, Senhor, ó Deus, para vivermos, ó Deus, momentos maravilhosos, ó Deus, de experiências, Pai, ó Deus, pessoais contigo. Nós te louvamos e te bendizemos, ser com todos os teus filhos, meu Pai, que estão neste momento ligados, ó Deus, e com aqueles que ainda, ó Deus, estarão conosco nesta noite. Pai amado, manifesta a tua glória. Aleluia. E nos traz, Senhor, ó Deus, a tua revelação, que de fato, verdade, o Senhor quer falar conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus é bom e a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Ao Senhor Deus seja toda a honra e toda a glória. Eu quero pedir aos amados que sinalizem para poder sabermos se de fato e verdade está numa altura, correta, boa, ou se precisamos, saltar mais um pouco esta voz, porque, para que todos possam participar. Então, se está, aí direitinho, se está chegando aí, a vocês, sinalizem em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? E nós estaremos aqui, buscando aumentar mais o som, coisa que eu não sei se será possível, mas eu gostaria que os amados sinalizassem em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Já estamos conosco Lucas Araújo, Alisson Ribeiro, Ariane, Silva, Ariane, então já estão conosco, pessoas, amados que estão aí ligadinho, e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. Amém, queridos? Neste momento nós estaremos, adorando ao Senhor. Alisson, juntamente com a sua família, sua esposa, tenho certeza que estão aí ligados, então nós estaremos neste momento adorando ao Senhor com o cântico. Amém, queridos? Deus é bom e a Ele toda a glória. Pastor Elodi vai estar nos conduzindo neste momento, à adoração. Glória a Deus. Pastor Elodi, neste momento com a palavra. Amém. A paz do Senhor, queridos. Shalom. Amo vocês. Em breve estaremos juntinhos. Amém. Vamos adorar o Senhor neste momento com o hino de número 319. Amém. Deus é meu abrigo em todo vendaval. Nele tenho pós toda a proteção. Vivo confiado em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará
Deus me guardará. Os perigos que me cercam muitos são, fortes tentações assaltar-me vêm, hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. O meu Deus não me abandonará, porém, onde o mau poder tenha de atacar, Ele me protege como lhe convém. Nunca irei desanimar. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu adado estou andando em seu amor, abrigado em seu divinal poder, sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter de que temer. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Glória a Deus, promessas maravilhosas, né, do nosso Deus. O abrigo perfeito, nós sabemos que é o Senhor. Aleluia. Nós fazemos tantas coisas buscando proteção, buscando, né, o cuidado, né, mas nós sabemos que de fato é verdade, a proteção, ela está no Senhor. A nossa proteção, nós devemos fazer o que nos foi incumbido fazer, mas nós sabemos que é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege, e de fato é verdade, Ele é Deus e nos guiará sim, né? Ele nos guiará, Ele nos guardará, né, dos perigos que nos cercam dia após dia, momentos a momentos. Nós observamos, né, nesta pandemia, né, nós observamos o cuidado de Deus para conosco, porque nós estamos, né, buscando nos cuidar de algo que não conseguimos enxergar. Como se proteger de algo que você não vê? Só no Senhor, só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode, de fato e verdade, né, nos guardar, nos proteger, nos dar segurança. E nós louvamos ao Senhor por isso, pelo amor inefável dele, o grande amor dele para conosco, né, em ter enviado o seu amado Filho para que de fato e verdade hoje nós tivéssemos essa certeza de proteção, né, de um abrigo fiel, que o nome do Senhor seja glorificado. Conosco está Pastor Manuel, Jamile, família, Alessandro Ribeiro, Maria Edna, né, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, queridas. Deus é bom, nós estamos observando que muitos irmãos já estão, né, chegando aí para poder estar participando conosco nesta noite, né, de tudo quanto o Senhor estará trazendo aos nossos corações para a edificação das nossas vidas. E ao Senhor seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Gil Barbosa também, né, está aí também conosco já sinalizando
e o nome do Senhor será glorificado. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é majestoso, poderoso, soberano, e a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, queridos? Aleluia. Neste momento eu gostaria, de dar início à palavra para que tenhamos tempo, para poder compreender o que o Senhor tem para nós nesta noite. Amém, amados? Aleluia. Deus é bom e a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Nós estaremos lendo a palavra de Deus, em Isaías 38. Amém? Glória a Deus, a partir do versículo 1. Isaías 38, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus é bom. Lucilene Araújo também está aí, Nunes de Freitas e Romário, juntamente com a sua companheira, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Lucilene Araújo também está aí ligadinha já também, conosco, que o Senhor possa falar, nesta noite aos nossos corações. Aleluia. Glória a Deus, ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, queridos? Diz assim a palavra de Deus, ela está em Isaías 38, a partir do versículo 1. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim, retrocedeu o sol 10 graus, que já havia declinado. No versículo 9, há uma referência acerca do cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então eu quero deixar neste momento, até esse versículo 9, nós estaremos, participando da palavra e buscando ver o que de fato, verdade, o Senhor quer falar conosco nesta noite, através, desse texto. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós observamos, que a palavra de Deus, ela nos traz um relato acerca, de um homem que adoeceu, por nome Ezequias. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia relata acerca também, da cura que este homem recebeu da parte do nosso Deus. Nós observamos, amados, que no nosso dia a dia, o que mais tem preocupado as pessoas, e a nós também, é sermos acometidos com esta enfermidade que está, assolando. Nós observamos que a preocupação
nos tem trazido cuidados que nós devemos ter nos nossos dias, né, atuais. Nós observamos acerca, né, dessa situação que muitas das vezes para muitos tem causado pânico. E a Bíblia não, né, ela não nos permite, né, vivermos uma vida de pânico. Pelo contrário, nós observamos acerca de palavras, né, de situações que aconteceram no passado com homens de Deus e que houve a cura, que houve a solução. Deus, ele não mudou, continua sendo Deus, o Todo-Poderoso. Ele nos conhece, sabe as nossas limitações, sabe que somos seres humanos, suscetíveis a tudo quanto está, né, acontecendo nesta vida. Então nós queremos nesta noite falar acerca da enfermidade na vida do crente. A enfermidade na vida do crente, a enfermidade na vida do cristão e na vida de todo ser humano. Nós observamos, né, que as doenças têm afligido o homem desde que Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, né? Nós observamos que não foi antes do homem pecar, mas essa situação foi após, né, ser cometido o pecado. Então nós observamos, né, e vamos estar nos despertando nesta noite para essa situação, que como seres humanos estamos sujeitos, né, também a certas enfermidades e doenças. Amém, queridos? Deus é bom. Amém. E a Ele toda a glória. Então, nós observamos que estava, né, Adão e Eva na presença do Senhor e ainda não existia enfermidade, porque não havia o pecado, né? Então, apesar de podermos saber a origem de algumas situações, né, de alguns pecados, sabemos que sempre houve uma explicação simples para tudo isso, né? A situação de enfermidade, ela foi, né, originada principalmente, né, por causa do pecado, da separação, né, do homem de Deus. Ali deu-se início a essa situação que hoje as pessoas vivem abaladas e preocupadas se vão espirrar, se vão tossir, né, se vão ter uma febre constante. Então já se preocupa com essa situação por causa, né, das notícias que estão circulando acerca, né, dessa situação que provavelmente, quando ela vem de uma maneira muito pesada e forte, e devido às questões, né, de problemas que as pessoas muitas das vezes já têm, né, no seu corpo físico, elas agravam mais, né? E certos corpos e certas pessoas, certas estruturas, né, de algumas pessoas, essa situação não vai trazer, né, nenhum dano, não vai trazer também preocupação alguma, porque nós observamos, tem muitas pessoas que não estão nem aí, né, com as notícias que estão, né, sendo relatada e comentada dia após dia. Mas nós não podemos ser essas pessoas. Nós precisamos estar atentos, né, e estar nos cuidando. Com isso não quer dizer que em nós vai gerar pânico, medo, não. Porque a Bíblia nos diz, né, que Ezequias, ele estava enfermo, e enfermo para a morte, né? Mas ele se humilhou diante do Senhor. Ele buscou refúgio naquele que pode, naquele que de imediato podia resolver o seu problema, né? Então ele entendeu a necessidade de se humilhar diante do Senhor, de buscar dele a resposta. E o Senhor foi misericordioso, como continua sendo misericordioso. A palavra de Deus nos diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos, né, condenados, de não sermos, né,
prejudicados, enfim, né? O Senhor está conosco, de não sermos destruídos, amados. A misericórdia do Senhor tem sido a causa de não sermos destruídos, porque o que de fato e verdade merecíamos distante de Deus? Não temos nenhum merecimento. Ainda estando na presença de Deus, a misericórdia dele é que nos alcança. Aleluia. Não é por merecimento. Nós entendemos isso, reconhecemos que é por amor a nós, né? O amor dele, né, é que nos alcançou e está sobre as nossas vidas em constante misericórdia, nos poupando e cuidando de nós. Então, por mais que nós venhamos fazer alguma coisa, não será os nossos esforços, em nome de Jesus. Amém? Então, as doenças têm afligido o homem desde que, né, Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos estar falando acerca das origens das enfermidades. Em Isaías 53, né, 4, fala a palavra enfermidade, ela está, né, é a mesma usada para indicar doenças físicas, né? Nós observamos aqui em Isaías 38, versículo 9, ele estava, né, enfermo, né? Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, né? Então foi uma doença. Ele não estava com um problema, né, não só físico, mas ele não estava com um problema espiritual. Ele tinha um propósito, né, consertar, porque foi o que Deus ordenou a ele. Põe a tua casa em ordem. Então ele jamais estaria orientando Ezequias a colocar a sua casa em ordem se Ezequias não tivesse condição de entrar no Santo dos Santos para colocar diante do Senhor a sua vida e a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, a palavra, né, também que eu quero trazer, ela fala acerca das dores, né? A palavra dores indica dores físicas. Nós observamos isso na vida de Jó, e está lá em Jó 33, versículo 19, quando a palavra nos diz assim: também no seu leito é castigado com dores, com dores. Então observe, Jó, né, no seu momento mais difícil, né, no momento de grande prova, ele sentiu dores em todo o seu corpo, inclusive, né, nos seus ossos. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos. Então nós observamos aqui, né, a palavra, né, enfermidade é a mesma usada para indicar doenças físicas, e dores está relacionado com doenças físicas, muitas das vezes, porque há momentos que nós adoecemos e não sentimos dores, sentimos muita febre, né? Algo que pode nos causar, né, um dano maior, né? A pressão muito elevada pode acontecer, né, um derrame vascular, né, cerebral, enfim, mas há momentos que nós sentimos muitas dores. Então, eu quero falar para você que isso é suscetível, né, a nós que temos um compromisso com o Senhor também, porque somos seres humanos e enquanto estivermos neste corpo físico, nós estaremos também suscetíveis a enfermidades e a dores. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus 8, versículo 17, nos é fornecida uma tradução mais literal de Isaías 53, 4. Enfermidades e doenças. Então, né, nós observamos que no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 17, ele já fala, né, relatando acerca de enfermidades e doenças. Ele diz: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou
com as nossas doenças. Então observe, né, o que, né, Mateus ele está a nos revelar que não só enfermidades o Senhor levou sobre ele, mas também carregou com as nossas doenças. Amém? Então a enfermidade possui e inclui toda forma de doença do corpo e doença da alma. Então, uma doença, ela não quer dizer que está atingindo a alma, mas uma enfermidade, ela atinge o corpo, ela pode atingir o corpo e poderá também atingir a alma. E nós observamos que nos nossos dias há muitas pessoas enfermas, né, na alma, pessoas almáticas, que o corpo físico está sadio, porém a sua alma, né, ela está enferma, precisando de uma palavra, né, para ser chamado ao momento especial de cura, porque no momento que a pessoa ouvir a palavra de Deus, ela vai ter a relação daquilo que é necessário fazer, né, e se submeter para que de fato e verdade a sua alma, né, seja curada, não só o seu corpo físico. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós observamos a necessidade de não só ter o corpo sarado, como também a nossa alma sarada, né? Sermos pessoas transformadas, lapidadas pelo poder de Deus, não pessoas almáticas que com qualquer problema ou com qualquer notícia nos trancamos, nos aborrecemos, né? E isso gera morte espiritual, e nós precisamos estar atento a tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, está lá em Deuteronômio 28, né? A partir do versículo 15, nós observamos acerca da situação que sobrepõe aqueles que estavam, né, debaixo da desobediência. Então a palavra de Deus, ela nos relata acerca dos castigos, né, para as pessoas que estavam em desobediência concernente à palavra de Deus. E ela nos diz o seguinte: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. No versículo 20 diz: o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Então nós observamos, né, a palavra de Deus, ela nos trazendo referência, né, das situações, né, que o homem distante de Deus estava suscetível a viver, a participar dessas coisas. Nós observamos que essas traduções, né, essas traduções possuem textos bíblicos, né, que nos levaria a acreditar que o próprio Deus coloca enfermidades e aflições no seu povo, pois o texto diz: o Senhor te ferirá. Nós observamos esse relato em Deuteronômio 28, versículo 35, quando a palavra de Deus nos diz: o Senhor te ferirá. Mas nós observando, né, a palavra e buscando, né, entender esse texto e esse contexto, no entanto, segundo nos informam os estudiosos do hebraico, no original o verbo é usado no sentido permissivo. No original, né, o hebraico,
né, esse termo é usado no sentido permissivo. Isso quer dizer que nessa situação de desobediência à palavra de Deus e ao próprio Deus, né, nos será permitido, amados, situações diversas nas nossas vidas. Não é que Deus vai causar, né, essa situação para as nossas vidas. Vai ser permitido, mas não é Deus quem vai gerar essa situação nas nossas vidas. Como não é Deus que permite que nós venhamos estar enfermo. Não é Deus que traz sobre as nossas vidas enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitos outros textos, né, têm sido trazidos no sentido causativo em nossas Bíblias. 1 Samuel 16, versículo 14, Isaías 45, 7. Isaías 45, 7 diz o seguinte: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Mas observe, amados, que tudo isso, que todo esse texto, né, no contexto nós observamos que no hebraico está escrito, né, sendo na situação permissiva, não é na situação causativa. Deus não traz essa situação, né? Deus não nos traz dano nenhum, né? Mas essa passagem ela está sendo usada no sentido permissivo, quando de fato e verdade entendemos que Deus é quem nos sara, mas ela está escrita, né, no sentido causativo, e lendo parece até que é Deus quem vai trazer, né, enfermidades, dores, problemas sobre as nossas vidas, e não é isso, amado, né, que a palavra quer nos dizer. É segundo aquilo que nós temos, infelizmente, né, dado mais atenção ou alimentado mais. Se nos afastamos de Deus e nos alimentamos mais das coisas que nos traz dano, infelizmente sobrevirá sobre as nossas vidas situações diversas, de doenças, e vai chegar ao ponto de ser enfermidade também, né, na nossa alma, porque nós vamos nos afastando de Deus e vamos morrendo, né, espiritualmente falando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, mas visto que na nossa língua não tem um tempo permissivo correspondente, os verbos foram traduzidos no tempo causativo. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 45, 18, porque assim diz o Senhor que te criou, né, que criou os céus, o Deus que formou terra, que fez e estabeleceu, que não a criou para ser caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, em Isaías 45, versículo 18, nós observamos que Deus criou, formou e criou a terra, não foi para que nela houvesse nenhum caos, não, de maneira nenhuma, mas foi para que a terra fosse habitada por nós, por homens, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Para ser habitada, e ele diz: eu sou o Senhor e não há outro. Louvado seja o nome do Senhor. Então o caos que está, né, se formando dia após dia, quando ouvimos os fake news, né, quando ouvimos as notícias contrárias, né, que nos traz pânico e pavor, não está vindo da parte de Deus. E a situação que as pessoas dizem, Deus está permitindo, né, que essa má notícia ela chegue a nós. Não, cabe a nós examinar, cabe a nós estar ligado na palavra para observar o que de fato e verdade está vindo e sendo permitido da parte de Deus para as nossas vidas no dia de hoje. Do contrário, amados, estaremos confusos, seremos confundidos,
por causa das notícias, que são diversas, amados. Nós precisamos estar ligados na palavra de Deus e crendo nas promessas. O Senhor nos formou, Ele preparou a terra para que o homem habitasse. Ele não preparou a terra para que na terra existisse caos, mas infelizmente as má notícias têm alarmado situações que as pessoas têm medo, né, até de acordarem, amados. Tem pessoas que têm medo até de acordar, porque não sabem o que virá no outro dia. Se possível, eles gostariam de continuar acordado, vivendo hoje, porque ele está vendo o que está acontecendo, do que dormir para acordar no dia seguinte, sem saber o futuro, o que o espera. Porque, de fato e verdade, não temos domínio sobre o nosso futuro. A Deus pertence o meu e o seu futuro. Então, é necessário estarmos ligados na palavra de Deus. Aleluia. Logo, Deus não é, nem pode ser a origem ou o criador das enfermidades. Ele apenas as permite. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, o nosso Deus, ele não cria situações para nos destruir. Não. Fique em paz, descanse no Senhor. A cada dia, né, busque conhecer as promessas de Deus para a tua vida, para a tua família, para esses últimos momentos, que possamos estar atentos, esperando a vinda do Senhor, dizendo com o coração aberto e sincero: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor. Então que possamos estar, amados, vivendo sim o que precisamos viver. As má notícias vão chegar, mas que elas não venham causar pânico, não venham tirar nossa estrutura de estarmos alicerçados e firmados no Senhor. Toma posse da promessa do Senhor, não se desespere, anima o teu coração. Deus é Senhor e cumprirá a sua promessa. É certo que o Senhor, ele não dorme, amado. E ele também não cochila. Ele está cuidando de nós, está cuidando do seu povo. E a sua promessa ele vai cumprir nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, a enfermidade, ela pode se originar, amados, do pecado, principalmente do pecado, né? Então, Romanos 5, versículo 12, né? Nós observamos a palavra de Deus, ela nos revela acerca da situação, né, que o homem está vivendo. Nós estaremos observando que a palavra de Deus, em Romanos, né, capítulo 5, a partir do versículo 12, ela nos diz para que entendamos o propósito que tem o Senhor para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra em Romanos 5, a partir do versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então, observe o que a palavra de Deus nos diz, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Louvado seja o nome do Senhor. Então, observe, amados, não havia enfermidade no mundo antes que houvesse pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então não havia situações de enfermidade, não havia situações de dores, de sofrimento. Pelo contrário, havia todo o tempo, né, a presença de Deus sobre a vida de Adão e sobre a vida de Eva. Então eles viviam felizes e seria essa situação, Deus no coração colocou um propósito para que fosse felizes para sempre, mas infelizmente o homem desobedeceu a ordem que Deus tinha
lhe confiado, lhe entregado. Então, não havia enfermidade no mundo antes que houvesse pecado. Uma das trágicas consequências do pecado foi precisamente o aparecimento de dores e enfermidades. Não existe uma cidade no mundo que não disponha de cemitérios. Existe alguma cidade, amados, que você sabe ou que alguém pode trazer como novidade, né, que não existe cemitério? Não existe. Certamente, no momento que se construiu uma aldeia, né, um lugar de habitação para muitas pessoas, certamente ali foi separado também um lugar para serem sepultados, né, os restos dos corpos mortais dos seres humanos que estariam assim falecendo, né, porque chegaria o dia, né, dessa separação, desta vida para outra vida. Então era necessário sepultar os seus mortos. Então ali, naquele momento que se formou, né, uma cidade, um bairro, né, uma comunidade, também passou a existir, né, um lugar separado que se deu o nome de cemitério, lugar aonde estaria sendo, né, colocado os seus mortos, ou numa tumba, né, foi removido uma pedra, enfim, esse lugar hoje tem um nome denominado cemitério. Então não existe uma cidade, né, em toda a terra que não exista um lugar aonde alguém um dia foi sepultado e será sepultado. Porque a partir do momento que o homem pecou, se distanciando de Deus, então ali foi, né, instituído, né, essa situação de morte, de separação do homem de Deus. Então, no momento que houve a separação do homem de Deus, houve essa, né, situação de morte. Então, foi necessário, dali para frente, ter um lugar separado para sepultar todos aqueles que estariam morrendo. Adão e Eva, eles morreram de imediato no momento que desobedeceram, uma morte espiritual, se separando assim de Deus. Eles não tiveram uma morte naquele momento, né, física, não, mas foi uma morte, né, na sua alma. Eles trocaram, né, aquilo que Deus tinha lhe orientado, né, por palavras soltas, vãs, orientações sem nenhuma base bíblica. Infelizmente, foi ali, né, formado naquele momento essa situação de uma cidade, um país, uma nação ter um lugar de sepultamento. Então foi dado ao homem, né, sentir dores, né, e doenças físicas e também doenças espirituais por causa do afastamento, né, das pessoas do nosso Criador, do nosso Deus. Então, parte da maldição ocasionada pela queda foi a sujeição do corpo humano às enfermidades e à morte física. Até o término da ordem atual, faz parte da vida humana sofrer enfermidades e doenças que estão no mundo como penalidade por causa da queda. Foi por causa da queda que veio esta penalidade para o homem. Tal problema somente cessará definitivamente quando o pecado for erradicado completamente deste planeta, quando o Senhor Jesus voltar e buscar e levar a sua igreja. Aí agora não mais existirá, né, a morte para os que estão em Cristo Jesus, os que permanecerão nele, mas existirá uma morte espiritual e eterna para os que nele não têm segurança, para os que nele não confia, para os que nele não busca crescer em graça, em conhecimento, ser edificado, e hoje, né, está confuso com as situações que está acontecendo. Então, amados, que possamos estar firmes no Senhor, que possamos estar edificados no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. Nós observamos também, né, que não só o pecado, né, foi gerado a origem, né, das enfermidades, mas também de Satanás, né, sendo o autor da entrada do pecado no mundo através de Adão e Eva. Então também a enfermidade teve origem, né, através de Satanás, e o Novo Testamento reconhece que os demônios podem causar enfermidade às pessoas, atormentá-las cruelmente, mas Jesus não tratava as enfermidades como resultado de possessão ou atividade demoníaca. Então observe, amados, nós cristãos somos suscetíveis também a dores, a doenças e a enfermidades, mas nós precisamos estar atentos para que não seja gerado em nós a enfermidade na nossa alma, que possamos ser sarados, que possamos ser curados para o louvor e para a glória de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós observamos, amados, né, que a palavra de Deus, ela nos mostra também, né, acerca da ingratidão. A ingratidão também pode originar também, né, enfermidade para as nossas vidas. Nós observamos, né, uma referência em Lucas 12:19, né, 10 leprosos foram curados por Cristo, mas somente um voltou para agradecê-lo, né? E diz a palavra que após ele voltar, ele voltou com gratidão, amados. Então está aí, né? 10 foram curados, mas só um voltou com o coração agradecido, né? Só um, né, buscou o Senhor para agradecer pela cura física que recebeu, né? E observe, após ele receber a cura física, ele não só foi curado, né, fisicamente, mas também ele recebeu também a cura, né, das enfermidades espirituais sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqueles nove só receberam a cura física, né? Mas eles não foram curados espiritualmente falando. Eles não tiveram um encontro pessoal com o Senhor. A sua alma, ela não foi sarada, não foi curada. Então, quando temos um verdadeiro encontro com o Senhor, nós nos permitimos, né, ser sarados através da palavra do Senhor, que está nos convidando, né, a nos despojar de nós mesmos, a nos chegarmos mais ao Senhor, a resistir às tentações, ao inimigo, né, e nos aproximar do Senhor. Então nós observamos que a ingratidão, né, ela também, né, dá origem à enfermidade nos nossos corpos físicos e também no nosso interior, na nossa alma. Há também a permissão divina. Nós temos exemplo de Jó, né, um homem íntegro, quando o diabo, Satanás, ele passeia na terra, foi diante de Deus, né, e o Senhor Jesus trouxe para ele um desafio, mostrando que na terra existia um homem, né, justo, digno, né, diante do Senhor, temente a Deus, e provou isso para Satanás. Ele permitiu que Satanás o tocasse em todo o seu corpo, mas não tirasse a vida. Ele não tinha essa autoridade para isso. E após Jó ser, né, testado, ele foi aprovado. E é isso que Deus espera de nós, que no nosso dia a dia, no momento de prova, né, sejamos aprovados, estejamos alicerçados na palavra. Nós observamos também, né, o grande exemplo de Paulo em Gálatas 4, versículo 13, né, Paulo, né, no momento que ele estava com os irmãos na Galácia, no versículo 13 ele diz: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Então foi no momento que ele estava enfermo, né? Há alguns, em Atos 14, versículo 19, existe né, uma especulação quanto à enfermidade de Paulo, né? Alguns, talvez, naquele momento, naquela situação, existia naquela região, né, uma situação de enfermidade, né? A malária, ela estava, né, assolando na região.
Então Paulo é apedrejado, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram para fora da cidade, dando ele como morto. Mas o Senhor novamente cuidou de Paulo, louvado seja o nome do Senhor. Então, na vida de Jó e na vida de Paulo foi permissão divina, amados. E talvez neste momento você se encontre com um problema, com uma enfermidade, com uma dor, né? Eu quero te dizer que pode ser, amados, que seja permissão divina, mas esteja analisando diante daquilo que o Senhor está trazendo para nós. Então a enfermidade pode se originar também, do congênito. Certas doenças são transmitidas a crianças por seus pais. Uma criança em gestação sofrerá os efeitos da má nutrição ou herdará as doenças da mãe. Se esta não recebeu os devidos cuidados pré-natais, pesquisas científicas indicam que o consumo de álcool e de drogas por parte das gestantes pode afetar a criança. Entre os mais graves riscos encontra-se a síndrome alcoólica fetal. Então nós observamos que pode ser causado, de uma maneira congênita essa situação de enfermidade. E nessa situação não será por permissão de Deus, foi causado, por uma má nutrição, por um descuido de uma mãe que não cuidou, do feto que estava no seu ventre, descuidou, só quis, buscar usufruir o que a vida e os prazeres lhes proporcionou. Então temos que estar atento a todas essas situações. Então observe a desobediência também, ou quebra das leis da natureza, negligência nos deveres sanitários, ou na falta de higiene, descuido nos hábitos alimentares, dietas inadequadas, desnutrição, sono insuficiente, abuso de medicação. Então, na desobediência ou na quebra das leis da natureza, então nós causamos enfermidades, provocamos enfermidades para os nossos corpos. E também no trabalho excessivo, nós observamos um exemplo em Filipenses 2:30, Epafrodito havia se excedido a si mesmo no trabalho do Senhor e em seus préstimos ao apóstolo Paulo, um exagero evidente em seu zelo pelo reino de Deus, em nossa movimentada sociedade, onde todos correm para lá e para cá, e é necessário que tenhamos momentos de recreação e entretenimento apropriados, que funcionem como válvula de escape, a fim de servirmos, de aliviarmos a pressão psicológica com equilíbrio, amados. Então, tudo com equilíbrio, pois vejamos o que diz a palavra do Senhor em 1 Timóteo 4, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós estaremos vendo o que diz a palavra, em 1 Timóteo 4, versículo 8. Glória a Deus, Deus é bom e a Ele toda a glória. Eu quero, que a pastora Lodi esteja, relatando acerca disso para vocês, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. 1 Timóteo 4, versículo 8. Amém? Glória Porque a Deus. O exercício corporal para poucos aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, exercício, nós precisamos nos exercitar, mas nós observamos que é com equilíbrio, não é de uma maneira, desastrosa, sem controle, mas com equilíbrio, porque não adianta correr, como nós vivemos no dia de hoje. Corre para aqui, corre para ali, e não fazemos as coisas com equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio em tudo quanto nós fazemos, até no se exercitar.
é necessário, né, termos equilíbrios para que nós não venhamos, né, desenvolver em nosso corpo físico doenças, enfermidades e dores. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós observamos também a enfermidade, ela pode se originar de acidentes ou ferimentos, cujos danos não são detectados imediatamente. Poderão mais tarde resultar em problemas físicos e mentais com sérias complicações. Você toma um tombo, né, na face, no crânio, enfim, e não cuida. E com o passar do tempo corre uma situação que pode ser, né, vir desenvolver um problema mais sério. Então nós observamos que acidentes e ferimentos também são causas de enfermidades e que as enfermidades elas se originam também, né, de acidentes e de ferimentos, de preocupações, de ansiedade, de medo, complexo de culpa. Então tudo isso, amados, né, tudo isso gera situação adversa nas nossas vidas. Amém? Então que possamos estar atentos. E nos dias de hoje nós observamos, né, que também, né, uma situação pandemia. Eu quero falar uma epidemia de grande proporção que se espalha a vários países, a mais de um continente ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes ou destruindo cidades e regiões inteiras. Exemplo, tantas vezes citado, chamado gripe espanhola. Um dia foi, né, tantas vezes anunciado isso, mas nós hoje observamos, né, o coronavírus, né, o Covid-19, que está aí, né, se alastrando a muitos países. Então, quando, porém, uma epidemia se alastra de forma desequilibrada, espalhando-se por outras regiões, pelo continente ou pelo mundo, ela é considerada e denominada de pandemia. Então, há também, né, a origem das enfermidades também, ela vem pela pandemia. Então que possamos, né, nos cuidar, amados. Mas a Bíblia, ela nos fala acerca daquilo que de fato é verdade, precisamos crer. A Bíblia chama o nosso atual corpo de corpo mortal. Enquanto possuímos, estaremos sujeitos a enfermidades, até que recebamos um corpo glorioso, superior e não suscetível de qualquer sofrimento. Até lá, busquemos a cura na fonte real, o Senhor Jesus, pois seja para as enfermidades do corpo, seja para as enfermidades da alma, o médico divino terá sempre o bálsamo restaurador para nos dar o alívio. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, eu quero neste momento, né, terminar, né, com esse momento especial, né, que estamos tendo de poder compartilhar da palavra juntamente, né, com os meus amados que estão aí, né, do outro lado, ligadinho. Eu quero te dizer, creia na promessa do Senhor. Aleluia. Mais do que nunca, busque, né, direção de Deus, busque estar alicerçado, firmado na palavra. Não esteja dando muita atenção às conversações, a tantas profetadas que têm surgido, mas esteja atento ao que a palavra, que é a verdadeira profecia, nos traz para os nossos dias atuais, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor Joseval, Josenilda Santos, né, Zenilda Santos, amém? Joseval de Jesus, enfim, há muitos amados que estão ligadinhos conosco, Flávia Gomes, Thaís e Pastor Robson, Sônia Rosa e família, Silva Ariane, Gerilza e família, Neide Santos e Sérgio, Pastor Osés e família, Vanusa Moura e família, Stephanie e Emerson, família, Alisson e Samile, Regiane e família, Pastor Alessandro, né, e família, Pastora Karina, Pastor Manuel Bastos e família, Maria Edna, né, Gil Barbosa, Romariana, Lucilene Araújo, Samara Franco e família, Pastor Joseval, Águida Oliveira, Sueli Nascimento, Jonas Lopes e famílias, e a todos os demais que não pôde sinalizar aí para que nós pudéssemos aqui, né, estar aqui falando o teu nome, queridos. Foi um prazer para nós estarmos com vocês nesse momento.
que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, que o Senhor continue edificando, né, a vida de vocês, que tenhamos uma semana vitoriosa no Senhor, Amém. que possamos ter um sono reparador, uma semana de bênção. Aleluia. Em Cristo Jesus. Amamos a todos. Saudades. E estamos aguardando o momento, né, que estaremos nos abraçando novamente em nome do Senhor Jesus. Quero fazer um pedido especial, esteja clamando pela nossa nação, pela nossa comunidade, pela igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pelos nossos presidentes, amém? Pelos enfermos, queridos, em nome de Jesus. Deus é fiel e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Fica na paz. Nesse momento estaremos dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Aleluia! Paz, queridos, amo todos vocês. Até a próxima. Glória a Deus. Deus é logo fiel. Estaremos juntinhos, Amém. nos abraçando, Glória a Deus. confraternizando. Louvado seja o nome do Senhor. Amamos vocês de verdade. Amém. Aleluias. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Glória agora a e Deus. sempre. Amém. Que o amor de Deus Pai, Amém, Deus. a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, Aleluia. agora e sempre. Amém e amém. Deus é fiel. A Ele toda a glória. Amém, queridos. Amamos vocês, Thelma Barbosa, Zenilda. Glória a Deus. Neide Santos. Crispina. Deus é bom. Fique em paz. Sueli Nascimento. Aleluias. Glória a Deus. Ficam na paz, amados. Foi um prazer imenso poder compartilhar com vocês. Em breve iremos nos vê-los. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Tenham uma boa noite, uma semana de vitória. Delícia. Em nome de Jesus. Abre a tua boca, amado. Profetiza. Profetiza sobre essa nação. Em nome de Jesus. Clama a misericórdia ao Pai e Ele vai nos responder. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Oh, glória. A Ele toda a glória. Fica em paz, amados. Em nome de Jesus.